Boa noite para vocês. Então, meu nome é Dani, sou músico, atualmente faço parte da comunidade Redentor Luterana lá em Curitiba, faço parte do Ministério de Louvor e Artes da comunidade, já trabalhei um pouco com missões, dentro da área da música já trabalhei com alguns elementos dentro da Jocum, tenho alguns discos gravados, trabalho como produtor musical e dentro dessa área eu atuo dentro e fora da igreja, né? Fazendo trabalho de ministério, de louvor e também alguns trabalhos que extrapolam as paredes da igreja, trabalhando na noite com música e tudo mais. E esse tema, a arte e o reino de Deus, é uma matéria que eu comecei a trabalhar alguns anos atrás. Vou colocar aqui um pouquinho, alguns anos atrás comecei a desenvolver esse conteúdo justamente pelo que o irmão falou, tem pouco sobre esse assunto. E a gente vai dar assim uma introdução, a gente vai abordar alguns temas, mas mais em termos de introdução, para a gente pensar um pouco sobre essa questão, a arte e o reino de Deus. Eu queria começar lendo dois textos, e eu já vou dizer de quem são, para a gente começar contextualizando aqui. Havia Eru, o único, ele criou os Ainur. Eles lhe faziam companhia antes de que tudo mais fosse criado. E ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais. E eles cantaram em sua presença e ele se alegrou. Então as vozes de Ainur, semelhantes a harpas e alaúdes, flautas e trombetas, violas e órgãos, e inúmeros coros cantados com palavras, começaram a dar forma ao tema de Eru. Então Eru disse, poderosos são os Ainur. E lhe mostrou uma imagem onde antes havia somente o som, e eles viram um mundo novo tornar-se visível diante dos seus olhos. Essa é uma passagem do livro O Silmarillion, do Tolkien. O outro texto diz, o leão andava de um lado para o outro na terra nua, cantando a nova canção. À medida que caminhava e cantava, o vale ia ficando verde de capim, e surgiam outras coisas além da relva. O leão continuou a caminhar. Sua boca estava aberta, não para rosnar, mas para cantar. Essa é uma passagem do livro O Sobrinho do Mago das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. O que tem de parecido nesses dois textos? O que remete esses dois textos? Aparentemente, eles falam da mesma coisa, que é a criação de um mundo. E eles estão baseados num outro texto, que é mais antigo que esses, que é o texto bíblico, de Gênesis. Quando a gente olha para esses textos, a gente começa a perceber uma coisa muito interessante. São textos artísticos, falando da criação do mundo, de uma maneira diferente, mas apontando para a ideia de que existia um Criador, um ser, e esse ser decidiu criar um mundo, e a partir desse mundo, toda uma história que envolveria esse mundo, né? E quando a gente olha para esses textos e começa a pensar nessa coisa da relação desses textos com a Bíblia, você começa a pensar talvez nessa possibilidade de que o próprio texto bíblico seja um texto artístico. Como que chegou a ideia, a compreensão de que o mundo começou conforme a narrativa bíblica? Algumas pessoas, alguns teólogos, eles até defendem a ideia de que a primeira parte de Gênesis não fazia parte dos textos originais mosaicos, que foi uma colocação posterior do período babilônico. E foi uma tentativa de explicar, um resumo, na verdade não é nem uma tentativa de explicar, é um resumo do que seria o começo de todas as coisas. E esse texto bíblico da criação do mundo, quando a gente começa a lê-lo dessa perspectiva artística, você começa talvez a transcender um pouco a ideia de ele ser ou não ser exatamente real. Ele se torna, nesse ponto o texto se torna diferente. É verdade que foi desse jeito ou não é? É uma metáfora, é uma tentativa de explicar, isso aconteceu desse jeito ou não aconteceu? Isso, dentro desse aspecto, não importa muito. O que importa para a gente entender é que existe uma intenção artística no começo da Bíblia. E aí a gente começa a perceber que a partir dessa concepção artística, todo o desenvolvimento literário da Bíblia é permeado por essa tensão artística,
que muitas vezes é até mal compreendida, tanto para os estudiosos da Bíblia, que a defendem, tanto para aqueles que criticam a Bíblia, dizendo que ela não é verdade, que as coisas que estão escritas lá não são verdadeiras. Para nós, o que vale pensar, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: a Bíblia é um livro artístico. Todas as coisas que são colocadas lá não têm necessariamente uma intenção historiológica, no sentido de contar uma história exatamente como ela foi, mas de contar uma história da perspectiva daquelas pessoas. A história daquelas pessoas, da maneira que eles quiseram manter essas histórias. E como a gente sabe, muitas dessas histórias, elas são muito antigas e por muito tempo foram histórias que foram passadas de uma forma oral. Então, nós podemos dizer que a nossa primeira constatação é que a Bíblia é arte. A Bíblia é um livro de arte. Não a arte como a gente entende hoje, essa arte metafórica, a gente vai tentar chegar um pouco lá, mas ela é um livro artístico. E aí a nossa primeira pergunta dentro dessa ideia sobre a arte e o reino de Deus é: quem inventou a arte? Foi Deus ou foi o homem? A arte é algo que já estava com Deus, é algo que ele já tinha em si, e ele deu para o homem a possibilidade de fazer isso também, ou Deus criou o homem apenas com essa capacidade? Uma outra pergunta que a gente precisa se fazer é: a arte inventou Deus? Se nós olhamos a perspectiva bíblica de que ela é um livro de artes e ela conta a história desse Deus, e você não encontra histórias desse Deus que não estejam ligados com a Bíblia, então talvez a arte tenha inventado esse Deus, a maneira como a gente pensa sobre esse Deus. E aí, antes da gente rapidamente responder essa pergunta, talvez de uma forma negativa, dizendo não, temos que pensar como que você pensa Deus, como você pensa Jesus. Quando você pensa, por exemplo, Deus, que é uma figura abstrata, não te vem uma imagem na cabeça? Essa imagem, ela veio da onde? Ela é uma constatação artística? Uma outra pergunta que nós temos que fazer é: Deus é arte? Ou arte é parte de quem é Deus? E finalmente, arte pode ser um tipo de Deus? Essas perguntas permeiam toda essa questão sobre o que é arte e como ela reflete o reino de Deus. Então, para nós, vamos tentar responder de uma maneira bem prática e rápida essas perguntas para que a gente possa avançar no conteúdo. Nós entendemos que, a partir dessa compreensão bíblica, a arte é algo que Deus tinha em si mesmo antes da criação. A arte é algo que está nele. E é uma escolha dele se manifestar através dessa arte. E, de certa forma, muito do que se entende sobre Deus também foi criado e inventado por essa arte. E isso não diminui quem é Deus. Justamente o oposto. Quando você começa a pensar nessas possibilidades artísticas criadas por Deus, para que o homem pudesse compartilhar disso, a arte mesmo começa a revelar esse Deus através dela mesma. Então, ela inventa, nesse sentido, algum tipo de figura de Deus. Deus é arte? Não. Deus não é arte. A arte pertence a Deus. Está em Deus. Mas a arte pode ser um tipo de Deus? Pode. Hoje ela é um tipo de Deus. A gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso. Nós não podemos entender, assim, ter uma clareza de como isso aconteceu, porque nós somos limitados pela criação. Nós não entendemos o que veio antes do mundo. Nós podemos compreender muitas coisas acerca do mundo que nós vivemos, mas nós não podemos saber quando isso começou e de que forma isso começou. Nós não podemos dizer o que vem antes ou o que vem depois da nossa linha temporal de vida, né? Mas algumas coisas a gente pode entender, então. Por exemplo, antes da criação do mundo, Deus já existia e criava coisas, que eram revelações artísticas dele. Outra coisa que a gente pode entender é que tudo que ele faz é bom e perfeito. E tudo que ele faz cumpre um propósito. Nada do que Deus faz é sem propósito. Logo, se Deus criou a arte, então ela tem um propósito. Ela existe por uma razão. Também todas as coisas que Deus criou, de certa forma, elas estão interligadas, elas se conectam, elas fazem sentido quando elas
elas estão juntas fluindo na mesma direção. Nós não podemos saber como as coisas começaram, mas nós podemos ter algumas definições, sejam elas religiosas ou científicas, acerca de tudo isso. Mas seja qual for o ponto, a grande verdade é que o nosso universo é uma obra de arte. Magnífica, incompreensível. Nós não conseguimos contemplar isso na sua magnitude. Mas Deus começou um projeto muito antes de nós, que é um projeto artístico que permeia toda a nossa realidade. Quando você começa a estudar um pouco, para quem gosta de astronomia, e começa a ver essas ligações que existem com as possibilidades de universos e tal, e hoje tem algumas coisas interessantes que o pessoal tem feito, por exemplo, tem captado através de máquinas o som das estrelas, de alguns planetas, e você começa a ver que isso tudo tem uma sintonia, você começa a perceber que existe sim uma manifestação artística no universo acerca de Deus. E se Deus cria um universo de manifestações artísticas, é porque a arte ela transcende o homem e transcende os propósitos que o homem estabeleceu para ela. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, você poderia me dizer qual é o primeiro momento da manifestação artística de Deus? Você conseguiria dizer isso para mim? Desculpa, eu estava mexendo. A pergunta é qual? A pergunta é, olhando para a Bíblia, qual é a primeira manifestação artística de Deus nela? Na Bíblia? Na Bíblia. Qual a primeira manifestação artística de Deus na Bíblia? O primeiro momento é Gênesis 1:1, né? É até antes do haja, porque existia uma terra, que era sem forma e vazia, mas ela existia. A terra em si já foi a primeira manifestação artística. Quando Deus começa a mexer na terra, ela já era algo que ele tinha criado. E o haja, nesse sentido, ele até vem antes do próprio haja da Bíblia, né? Porque antes de haver alguma coisa na terra, houve a terra. E essa já é a primeira manifestação de Deus. Então a gente já começa essa história dentro dessa realidade. E aí você vai ver a arte permeando toda a Bíblia. A gente vai dar uma olhada nisso rapidamente, para a gente entender um pouco mais isso daqui a pouco. De certa forma, se você for olhar para a Bíblia desse contexto, você vai ver que ela é um livro inigualável. Inigualável. A Bíblia não entra num top 10. Não existe uma lista que você possa colocar a Bíblia em primeiro lugar. Não existe nada comparável a ela. A Bíblia ela não pode participar de lista nenhuma, ela só pode ser apenas ela. Agora, se Deus foi o primeiro artista, se nós começarmos a olhar para essa percepção de universo, de criação, e começarmos a entender esse Deus como um Deus criador, artista, a gente precisa pensar, se tudo tem um propósito na criação, qual é o propósito da arte, então? Qual é a razão pela qual Deus criou a arte? Eu gosto de abrir nesse momento para a gente poder discutir e pensar um pouco mais, mas como eu quero ir um pouquinho mais rápido nesse processo, o que eu entendo quando eu começo a olhar para todo esse processo de criação e tudo mais, uma das coisas que chama muito atenção para mim na criação de Deus, não só humana, mas essa criação de universo, é que todas as coisas são maravilhosas, são belas. Então, qual poderia ser o propósito da criação da arte? Por que Deus inventou a arte? A arte tem um propósito de expressar a beleza de Deus. Expressar a beleza de Deus. Porque nós podemos ter uma revelação de Deus através de palavras, através de orações, através de uma experiência. Mas quando você contempla a beleza da criação com os seus olhos, quando você desfruta isso, você encontra algo que é muito, por não ter uma palavra mais profunda, que é muito belo, é profundamente belo, é misteriosamente belo, incompreensivelmente belo. E essa deve ser a razão provável para que Deus tenha permitido a arte e através da arte ter criado todas as coisas, e principalmente ter permitido o homem criar. Isso não significa, irmãos, que a arte cumpre esse propósito. Nem sempre a arte cumpre esse propósito. Nós vivemos num mundo onde o pecado é muito forte. Então, nem o ser humano cumpre o seu propósito original por causa do pecado. Logicamente, a arte também não cumpre o seu papel. Mas isso não quer dizer que ela deixe de ser arte quando ela não cumpre o seu papel. Mas ela se torna um outro tipo de arte, que a gente vai falar um pouco mais
para frente. Agora, para que serve uma arte que expressa a beleza de Deus, se não há quem desfrute dela? Para que serve um quadro, uma poesia, uma música, se não existe nada que possa usufruir disso? E aí você começa, talvez, a considerar o homem. E aí nós temos que pensar se talvez a criação ela tem um processo construtivo espontâneo, no sentido de que Deus começou a criar as coisas, e à medida que Ele foi criando, tendo essas manifestações artísticas de criação, Ele chegou no ápice e aí Ele pensou, bom, agora eu vou criar algo para que desfrute isso, o homem. Ou se talvez Deus já tinha pensado no homem como o propósito da sua criação. Eu criarei um lugar, um ambiente com manifestações artísticas sobre quem eu sou, para que o homem desfrute disso, porque ele vai ser feito à minha imagem e semelhança. Ele vai entender isso, ele vai poder receber isso. Então o homem é criado. E aí é muito interessante, meus irmãos, porque Deus dá domínio ao homem. Deus cria o homem do barro como um artesão. Cria um vaso. Nós temos essa analogia na Bíblia. Então eu fico imaginando Deus, né, na minha visão artística de Deus, mexendo no barro, né, e moldando, e de repente soprando vida naquele ser. E ele gosta daquilo que ele fez. E ele coloca nele o espírito dele. E, por outro lado, ele faz a mulher. E a mulher, interessantemente, ele não faz do barro. Ele faz de uma matéria mais apurada. E é por isso, eu sempre falo isso, né, que as mulheres são mais finas, elas são mais refinadas, elas são mais delicadas, justamente porque a matéria-prima é um pouco mais refinada também, né? Deus faz o homem do barro e decide fazer a mulher do homem. E essa é a primeira coisa que eu me pergunto, por que ele não fez do barro? A gente tem uma resposta teológica para isso, para dizer, não, é porque é para andar do lado, porque ela é auxiliadora, porque ela é companheira. Tudo bem, mas podia ter feito do barro, isso não interferiria em nada. Mas por que Deus faz isso? A gente não pode definir isso como uma resposta certa, objetiva, mas a impressão que eu tenho é que Deus não se prende a formatos. A arte de Deus, ela transcende os formatos, ela não está preocupada em criar um sistema onde você cria a arte de uma forma sistemática. Muito pelo contrário, a dinâmica da construção daquilo que Deus começou de uma manifestação artística é dinâmica. Ele começa uma coisa, ele cria de um jeito, ele vê, pô, isso aqui ficou legal, vamos fazer outra coisa, vamos trabalhar. E essa construção leva ao homem que leva a mulher, que eram seres pensados, talvez, para o propósito original de toda essa criação. E isso é tão claro para mim, que o passo seguinte dessa criação é exatamente dar ao homem a possibilidade de continuar a criação, e não ele mesmo como autor da criação. Mas o homem continuar isso, porque Deus faz isso tudo e de repente ele diz, ok, agora o homem vai dominar sobre todas as coisas. Mas ele chega um momento, quando você vê lá em Gênesis 2,19, que ele assiste o homem dar nome aos animais. Ele fez os animais, mas ele não deu nome. Ele compartilhou a oportunidade do homem co-criar com Deus. E essa é uma coisa muito interessante, né? Tolkien, que a gente citou no começo, ele tinha essa ideia que o homem não tem a capacidade de criar nada. Nada pode ser criado pelo homem. O homem pode, no máximo, no ápice da sua liberdade, co-criar com Deus. E se você for pensar em tudo isso como algo que vem da mão de Deus, como uma expressão criativa, faz muito sentido, porque nós não conseguimos criar nada mesmo. Né? Se você pega uma escultura, um desenho, uma música, são elementos que já existem, você apenas toma para si para que você possa dar continuidade a isso. Infelizmente, nós não temos como saber como seria esse processo dinâmico, porque logo depois dessa cena, onde o homem está criando e Deus está vendo isso, ele está tendo prazer em ver isso, acontece o processo da queda e tudo mais, e a gente
pede essa referência que talvez a gente ainda vai ter oportunidade de entender no futuro, né? Se a gente avança um pouquinho mais para frente para a Bíblia, você vai ver lá a partir de Êxodo 25 até mais ou menos 32, que não só Deus quer resgatar um povo para si, mas Ele quer resgatar um valor artístico e cultural para esse povo. Não é apenas a salvação de um povo como povo, mas é a transformação desse povo com uma inserção de cultura e arte exclusiva, a partir dessa caminhada com o povo. E aí é interessante você notar, porque você, por exemplo, quando você pensa na saída do povo para o deserto, você começa a ver que Moisés é o cara que encabeçou esse processo. E Moisés foi um cara criado pelos egípcios, correto? E os egípcios, até hoje, têm coisas na sua maneira artística de se expressar, na sua arquitetura, que são indecifráveis, como, por exemplo, as pirâmides. Eles eram, no período, na época deles, eles eram uma grande potência que trabalhava com essa questão dos desenhos. Eles foram vanguarda no sentido das artes. Quando você vê aqueles hieróglifos, aqueles desenhos achatados na parede, aquele desenho que hoje para nós é uma coisa obsoleta, né? Você olha e pensa, puxa, como esses caras desenhavam isso? Isso era uma coisa muito vanguarda, a ideia de você desenhar daquela forma, pés e mãos e tudo mais. E Moisés conviveu com essa realidade. Provavelmente ele foi educado por mestres de artes, por mestres de ciência e filosofia do seu tempo. Ele conhecia, provavelmente ele dominava esses assuntos. E mesmo assim, quando ele foi convocado por Deus para tirar esse povo e levá-lo para o deserto, ele chamou ele à parte e disse, agora você vai construir uma nova forma. E você vai ter que fazer exatamente como eu estou mandando. Ele podia ter aproveitado Moisés com todo o conhecimento que ele tinha adquirido e simplesmente dizer, olha, que tal você fazer isso agora, mas para minha honra e glória? Uma pirâmide, talvez, no meio do deserto, talvez desenhos e coisas assim muito parecidos com os egípcios, mas Deus não. Ele falou para Moisés, olha, faz assim desse jeito exatamente como eu estou te dizendo. E aí nós temos um novo momento, uma nova revelação artística de Deus, que tem um papel muito importante dentro do relacionamento de Deus com aquele povo. Você vai ver esse tipo de coisa acontecendo na Bíblia. Você vai ver isso com Davi, mas um pouco mais para frente. Você vai ver depois o Cantar de Salomão, os Salmos, toda a arte construída a partir dessa perspectiva, ela tem como base essa primeira manifestação artística para esse povo que Deus escolheu, que separou para começar uma outra história. Que na verdade ele já tinha feito lá atrás com Abraão, mas que tinha ficado ali consumindo aquela cultura egípcia, né? E é interessante, quando eu tenho um momento específico na Bíblia, em Êxodo 28, versículo 33, onde Deus orienta, por exemplo, que as pessoas que estavam fazendo os ornamentos coloquem nas bordas do manto uma romã azul. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, vocês já viram uma romã azul? Vocês já comeram uma romã azul? Uma imagem em algum lugar que não seja mexido no Photoshop, você já teve essa oportunidade de ver? Eu nunca vi. Mas, no entanto, Deus pediu para que eles fizessem isso. É uma coisa específica, é um mistério. Por que uma romã azul? Ela não tem existência, ela não é uma coisa palpável, não existe uma referência. É uma demonstração, irmãos, de que Deus transcende as realidades humanas em termos de criação artística, de revelação artística, para nos surpreender com algo completamente novo, que você vai encontrar nesse processo de relacionamento dele com o povo. Nós temos tirando um pouco dessa visão bíblica e voltando um pouco para a questão da arte, por outro lado, os grandes historiadores da arte, eles não concordam com a ideia de que existe uma arte com A maiúsculo, no sentido de uma arte maior, inspirada por algo maior. Eles já entendem exatamente o oposto, que a arte é uma expressão humana, somente. Não tem nada a ver com Deus. E a arte não cumpre um propósito. E aí você já deve ter ouvido falar do termo arte por arte.
A arte não tem um propósito em si mesma, ela só tem um propósito criativo do homem. E é muito interessante porque essas mesmas pessoas que defendem essa ideia, eles também dizem que o belo é uma questão relativa, porque o que é belo para um pode não ser belo para o outro. Eles começam a relativizar um pouco essa questão da arte, mas ao mesmo tempo eles também entendem que as primeiras manifestações artísticas do ser humano, eu estou falando daquelas manifestações de cavernas, que elas eram de alguma forma, as primeiras manifestações eram de cunho religioso. E eles chegaram a essa conclusão porque eles começaram a analisar que muitos dos desenhos eram feitos muito profundamente em cavernas muito profundas e de difícil acesso. E esses desenhos eles tinham a ver muitas vezes com caça, com os animais que eles queriam caçar, ou com algumas coisas relacionadas à atividade deles, não só de caça, mas de cultura, de plantio e tudo mais. E foi se entendendo nesse processo que eles entendiam, esses nossos ancestrais, que essa maneira de desenhar era, de certa forma, um pedido aos deuses que eles entendiam para que eles pudessem ter êxito nas suas caças, que eles pudessem ter êxito nos seus plantios. Então, as primeiras manifestações artísticas que nós temos conhecimento, elas remetem a uma manifestação religiosa do homem, no sentido de querer se conectar com algo que ele entendia que estava além dele. E no sentido até de oferenda. Olha, eu quero fazer esse desenho aqui pensando de uma maneira prática que talvez um ser maior do que eu possa abençoar esse resultado. Então é muito interessante você olhar para essas pessoas que pensam a arte como uma coisa humana, ao mesmo tempo entendendo que essa manifestação humana ela tem um interesse religioso. E se nós pensarmos bem, todas as artes primitivas, elas levam sempre para um ritual de conexão com o sobrenatural. As danças, os desenhos, as pinturas, tudo que você for ver, tudo que você for pesquisar, sempre vai ter essa ligação com algo acima, com algo que transcende o próprio homem. E essa concepção mística sobre a arte, ela existe até hoje. Porque a arte, de certa forma, ela é um conceito abstrato. O que é a arte? Como que você define a arte? Onde é que você encontra a arte? Então, percebam que eu estou colocando dois cenários aqui, para nós entendermos que existe uma ruptura de compreensão aqui, sobre esse Deus criador artístico e esse homem criador artístico. Existe uma ruptura. E nós queremos entender um pouco como isso aconteceu e como a gente pode criar essa conexão novamente. Então, assim, eu vou dar um pulo aqui na história e vou falar um pouco sobre as artes cristãs. Teve um período na história que o cristianismo, principalmente para nós, né, para a nossa cultura ocidental, que ele era o centro das coisas, né? Ele funcionava como o centro das coisas. E todos os artistas, eles começaram a criar a partir dessas referências cristãs. Então você tem um período, por exemplo, aquele período da Idade Média, onde você vai ter várias manifestações artísticas que remetem a figuras bíblicas, histórias bíblicas. E inclusive você vai ver, até hoje mesmo, se você puder a oportunidade de ir para uma igreja católica, por exemplo, você vai ver aquelas obras de arte que têm a ver com a Via Crucis, né, a crucificação, e ela cumpriu um papel muito importante nesse cenário. Não era só para embelezar a igreja, mas porque também as pessoas eram analfabetas, elas não conheciam a palavra, elas não liam, elas só podiam ouvir, se entendessem latim, compreender alguma coisa. Então, as pessoas faziam essas expressões artísticas para a pessoa ver e entender um pouco. Ah, isso aqui é Jesus, esse cara é Jesus, ele foi para a cruz, ele morreu, mas ele ressuscitou, e agora a gente tem livre acesso ao reino através dele. Você tem algumas manifestações artísticas que foram ficando cada vez mais aguçadas a partir de referências bíblicas. E isso foi um momento muito importante da arte, porque essa é a base de quase toda a arte que a gente consome hoje. Essa referência cristã, essa referência de Deus Criador, trazendo a revelação dele através da arte, expressando a beleza de quem ele é. E esses quadros, se você começa a pesquisar na história, você vai encontrar obras de artes maravilhosas. E aí não só isso,
mas a própria igreja começou a se tornar uma obra de arte em si. E isso aconteceu basicamente quando teve esse encontro do cristianismo com Constantino. Antes disso, você não tinha uma expressão artística muito relevante cristã. Mas quando houve essa conexão com Constantino, só para você ter uma ideia, nosso conceito de templo, ele passou a existir basicamente porque quando houve aquela conversão forçada de Roma ao cristianismo, Roma não era uma cultura que tinha templos grandes, porque os deuses que eles tinham eram deuses que você não prestava culto comunitário. Era lá, você colocava sua oferenda lá e tal, e você saía. Eram pequenos lugares de adoração. Mas os cristãos, eles se reuniam em grupos grandes para orar, para cantar e tudo mais. E quando teve essa mudança de cultura, de aceitar o cristianismo na sua cultura, teve essa coisa emergencial. Como é que nós vamos fazer esses cultos? E aí, Constantino decidiu que eles iriam se reunir na Basílica, que era um lugar onde as coisas aconteciam, era um centro, vamos dizer assim, dentro de Roma, onde aconteciam as negociações, onde você tinha os advogados que trabalhavam, onde tinha os filósofos e tudo mais. Era um lugar, era um espaço, era um grande mercado. E o nome disso era Basílica. E os cristãos começaram a se reunir ali. Então começou a ter essa ideia, não, nós precisamos construir, precisamos fechar isso aqui, porque eles não entendiam essa coisa de uma adoração coletiva, comunitária. E a partir disso começou a se criar o conceito da igreja como a gente entende hoje. E esse conceito começou a evoluir e se transformar em grandes catedrais, com expressões das mais diversas, passando por vários períodos, né? As que a gente tem mais em comum hoje assim, são as catedrais do estilo gótico, que foram as últimas. E isso foi muito importante para a arte, porque, de alguma maneira, a igreja começou a se espalhar, né, pelos lugares, e então elas chegavam numa cidade, e eram aldeias pequenas, então você tinha um certo nível de construções arquitetônicas. Aí chegava a igreja e construía aqueles palácios suntuosos, aquelas catedrais gigantescas, e colocava dentro dessas catedrais grandes expressões artísticas, como os quadros, essas pinturas, e pintavam os templos com cores, e a própria arquitetura era uma expressão artística. Então as pessoas, elas tinham a curiosidade, o desejo de se aproximar disso. Elas iam até esses lugares, basicamente, não tanto pela pregação, mas pelo que esses lugares eram. E nesse período, irmãos, era muito interessante, porque se você quisesse ouvir uma boa música, uma música com bons instrumentistas, onde você ia? Na igreja. Era lá que os grandes concertos aconteciam. E se você quisesse ouvir um bom debate filosófico acerca da vida, acerca da fé, da condição humana ou da condição divina, era na igreja que você encontrava. As grandes discussões científicas também aconteciam dentro da igreja. Todos os grandes movimentos nesse sentido aconteciam lá, e as expressões artísticas também. Aconteceu que nesse processo, principalmente da ciência, de começar a questionar, e a ciência só pôde começar a questionar justamente porque eles conseguiram entender esse Deus, que era um Deus criador, que dava a possibilidade de você interagir com ele, que foi começando a acontecer um processo de rompimento. Tanto a filosofia quanto a ciência e a arte, elas foram perdendo lugar, a força dentro da igreja, porque, de certa forma, eles começaram a transcender os seus questionamentos para além da teologia que naquele período a igreja prendia. É muito diferente da nossa realidade, né? Eles não compartilhavam a Bíblia, eles não compartilhavam como nós compartilhamos. Eles seguravam aquilo porque aquilo era uma coisa muito poderosa. E aí você começa a ter um rompimento da igreja com essas manifestações artísticas. E aí, irmãos, nós perdemos uma coisa muito importante no nosso processo de comunicar Deus para o outro, que é justamente a arte, que é a expressão da beleza de Deus. Se você não consegue manifestar a beleza de Deus para o outro dentro da sua maneira de falar de Deus, então você não consegue expressá-lo na sua totalidade para o outro. Nós começamos a ter um processo de desconstrução dessa arte. E o ponto alto disso foi exatamente quando Lutero, que recentemente, né, comemoramos aí mais uma vez a Reforma, quando Lutero rompeu com a igreja. Né? E quando ele rompeu com a igreja, ele teve que romper com uma série de coisas, e a arte foi uma das coisas que ele rompeu, porque existia também dentro dessa realidade a questão da idolatria dessas artes. Haviam imagens e tudo mais, que são heranças dos gregos, né, que faziam esculturas de homens e tal. A igreja trouxe isso
para dentro dela também, e isso foi um problema. Só que esse rompimento, que foi fundamental naquele momento, ele não teve uma reconstrução como, por exemplo, a teologia teve. Apesar de Lutero ser, de certa forma, um grande artista, porque ele compunha músicas, ele era músico, né? Ele não fez essa transição para as outras áreas da arte. Ele começou a compor hinos e tudo mais, mas ele não fez essa transição. E aí nós temos um problema, a arte passou a fazer menos parte da realidade confessional da igreja e passou a fazer mais parte de um mundo que a gente pode chamar de pagão, pode chamar de mundo secular, como você preferir. E ela começou a se desvincular dessa realidade divina para ela mesma se tornar um Deus. E aí nós temos um ponto muito importante aqui, que foi o advento do iluminismo. O iluminismo nada mais é, e eu acho muito interessante a maneira como o C.S. Lewis fala do iluminismo. Ele diz que o iluminismo, na verdade, é uma grande invenção, uma grande ilusão. Porque o iluminismo nada mais é do que a negação dessa importância da igreja, dessa importância do cristianismo na sociedade, como quem diz que isso não foi frustrado, que isso não deu certo, para uma recapitulação do que era antes. Essa redescoberta dos gregos, dos romanos e tudo mais. E nesse processo a arte ela foi perdendo esse teocentrismo nela e foi se tornando uma coisa mais antropocêntrica. O artista que até então ele era um prestador de serviço, como um encanador, como um borracheiro, como um bancário, ele começou a ter um papel importante, porque se você tirou Deus do centro, qual é o propósito da arte? Sobre o que nós vamos falar? Sobre o que nós vamos pintar? Sobre o que nós vamos cantar? Vamos colocar o homem no centro. E aí você começou a ter esse movimento da Renascença, onde você vai ver grandes artistas pintando acerca do homem e tudo mais, e Deus cada vez mais ficando ao lado, até sumir completamente desse conceito de arte. E aí você vai ter uma caminhada dentro dessa arte, que cada vez mais se afasta de Deus, e a arte vai cada vez mais não cumprindo o seu propósito, e cada vez mais ela vai perdendo o seu sentido, e cada vez mais ela vai ficando abstrata, e cada vez mais ela vai perdendo a essência principal, que é exatamente expressar a beleza de Deus. E aí, se você tiver a oportunidade de pesquisar um pouco mais a fundo os movimentos artísticos, você vai ver como isso se deu. E, gente, eu não estou dizendo que eles não são movimentos importantes, eles são. Se você for estudar um pouco do cubismo, do dadaísmo, os movimentos surrealistas e tudo mais, eles são muito interessantes. Mas eles foram perdendo a sua essência como manifestação da beleza de Deus. E aí, meus irmãos, nós temos um problema um pouco mais sério, que é, se um dos propósitos da igreja era revelar essa beleza, e essa beleza, de certa forma, se conectava com o outro que não era necessariamente cristão, não era necessariamente devoto, e se você perdeu a possibilidade de discutir filosoficamente, artisticamente, cientificamente, a partir da igreja, a igreja começou a perder a sua capacidade de falar, de se manifestar para aquele que não era cristão, para aquele que não entendia Deus. Então a igreja começa a ter um outro problema, que é essa dificuldade. E aí as teologias foram ficando um pouco mais rígidas, foram ficando um pouco mais sérias, e a manifestação artística, por não existir, ela acabou rompendo com essas manifestações teológicas. E aí você tem alguns até teólogos importantes, homens importantes, como Calvino, que achava que a música era uma coisa demoníaca, que achava que essas artes elas eram complicadas, que era melhor não ter e tal. Ele tinha uma relação um pouco complicada com isso, apesar de ter sido um grande homem e ter feito grandes coisas. Só que se a igreja perde o seu propósito principal, que é exatamente a conexão com o outro, e a arte que tinha esse papel de fazer essa conexão não existe mais dentro da igreja como deveria existir, a igreja começa a tentar se reencontrar nesse processo. Porque nós precisamos manter o propósito da igreja, senão você não tem mais razão de ser igreja. E a partir desse momento, a igreja começa a criar um outro universo. E aí eu vou caminhar um pouco mais adiante ainda no tempo e chegar mais na nossa realidade. Um mercado novo, uma ideia nova, com um título novo, com um selo novo, para que todos aqueles que estão na igreja possam entender a coisa, resgatar um pouco essa coisa da arte. E aí nasceu o que a gente chama de movimento gospel,
que é o mesmo tipo de ideia artística, porém com um selo, com uma coisa que diga, isso aqui é de Deus. Porque as outras artes, elas acabaram sendo, nesse processo, excluídas e, de certa forma, entendidas como algo que não tinha nada a ver com a teologia, a maneira de pensar sobre Deus. E aí, essa divisão, ela se apropriou de um conceito bíblico que originalmente faz separação do santo e do profano, do puro e do impuro, para transformá-lo num conceito de sagrado e secular. Ou seja, tudo que é produzido artisticamente sobre o título de gospel é santo. E isso é proveitoso, você pode consumir isso. Todas as coisas que não têm esse selo são seculares, portanto, você deve evitar isso. E isso é uma distorção da própria compreensão bíblica sobre santo e profano, que não tem absolutamente nada a ver com sagrado e secular. Pelo contrário, a manifestação de Deus ela não é especificamente da igreja. Né? A manifestação de Deus ela vem antes da igreja, ela vem antes da criação do mundo, ela vem antes da criação do universo. E aí a pergunta que nós temos que fazer é: Deus continua se manifestando através da arte, mesmo que essa arte não seja uma arte cristã? Sim, continua. E muitas vezes com muito mais qualidade, muito mais profundidade do que as artes criadas pelo movimento gospel. Por quê? Porque o movimento gospel, nesse sentido artístico, ele não tem referências externas. Ele não se conecta com as referências externas. Se bem que hoje a gente já lida com isso de uma forma um pouco diferente. Né? Você já bebe um pouco mais das fontes externas, porque justamente a falta de referências externas foi tornando essa arte cíclica e repetitiva. E, infelizmente, para nós, muito mais ligado na área da música, que é talvez a manifestação artística mais comum na igreja, do que em outros segmentos. E acabou, irmãos, que por causa desse rótulo, dessa ideia, a arte que devia ser uma manifestação da expressão da beleza de Deus se tornou uma mera ferramenta. Vamos usar da ferramenta artística para converter os irmãos. Então nós vamos usar de elementos artísticos como uma ferramenta de comunicação. E muitas vezes de uma maneira equivocada. Por exemplo, você faz uma peça de teatro na rua com um propósito evangelístico. Ok, isso cumpre um propósito? Cumpre. Mas muitas vezes não toca profundamente o outro, de forma que ele entenda a revelação de Deus através dessa arte. Porque a arte foi reduzida a um tipo de ferramenta, para cumprir um tipo de estratégia. E quando nós começamos a olhar para o movimento do reino de Deus dentro da história, você começa a perceber que o reino ele não se move dentro da estratégia. E aí é importante entender que não estamos falando de que a estratégia não é importante, mas o movimento não depende da estratégia. A estratégia acontece por causa do movimento. E a igreja, por não entender muito isso, ela acabou perdendo um pouco disso. E é por isso que a gente tem hoje uma grande dificuldade de se colocar na sociedade como um tipo de arte que seja relevante. Nós enfrentamos essa dificuldade justamente por essa falta de conceitos que foram se perdendo, né, nessa conexão. Isso não quer dizer, irmãos, que eu não creia e que nós não devemos crer que é possível mudar isso, que é possível transformar isso. E é exatamente esse o terceiro ponto dessa breve reflexão, que podemos trazer de volta essa realidade da expressão artística de Deus de uma forma intensa e plena? Sim. Isso, de certa forma, aconteceu na Bíblia quando você pensa nos profetas. E aí a gente pensa um pouco sobre o papel profético dessa arte. Se você for olhar um pouco Deus se relacionando com os profetas, as coisas que Deus pediu para os profetas fazerem são manifestações artísticas. Umas até engraçadas, por exemplo, ficar pelado, né? Você vai ficar pelado durante um ano. Ou você vai cozinhar a sua comida em fezes. Ou você vai ficar deitado diante de um desenho que representa o meu povo, e depois você vai para o outro lado.
são manifestações interessantemente artísticas. Esses profetas eles tinham um papel de questionar aquela sociedade, de alinhar aquela sociedade com os valores do reino de Deus. Quando você pensa sobre esses profetas, e de certa forma, como eles não foram felizes, afinal de contas não deu muito certo, né? O povo acabou não ouvindo os profetas e todo mundo foi parar no exílio, você traça uma linha em relação aos artistas e o potencial que os artistas têm, por exemplo, no nosso mundo hoje, e aí você começa a perceber que sim, os artistas do mundo hoje são os profetas da nossa geração. A maneira como a gente se veste, o que a gente consome, quem nós somos, passa pela identidade dos artistas. E muitas vezes, na sua totalidade expressiva, artística, sempre tem uma filosofia por trás. Nenhum artista fala ou canta sem ter uma filosofia por trás. E geralmente, meus irmãos, os grandes artistas do mundo não têm uma filosofia cristã. Mas eles influenciam a sociedade. Então nós estamos diante de um desafio que começou há muito tempo atrás, que é trazer para nós, de volta para o seio da igreja, de volta para a concepção cristã, o posicionamento artístico para que revelemos a beleza de Deus através das artes. Isso é um desafio muito árduo, porque nós estamos muito atrasados em relação a esses movimentos artísticos modernos, que hoje pregam liberdades e conceitos de moral e ética completamente avessos à cultura cristã. Por outro lado, se nós entendemos que os artistas, de certa forma, têm em si mesmo uma capacidade profética, no sentido de antever algo que Deus revelou para eles, então nós podemos também, justamente por essa possibilidade, clamar a Deus e pedir qual é o próximo passo. Qual será a nova grande novidade artística? O que é vanguarda em termos de arte? Porque, meus irmãos, essa falta de Deus nas artes, ela acaba justamente levando o homem numa direção, que é o que a gente vive hoje, o mundo de relatividades, o mundo de filosofias que se misturam, que se perdem em si mesmas e que estão levando o homem a uma ruína, ao egocentrismo. Mas se a arte que Deus começou em algum momento da eternidade e ela cumpre o propósito de expressar a beleza de Deus, somente os cristãos podem ter essa compreensão de uma forma plena. Cristãos que sejam artistas. Mais do que um artista cristão, ser um cristão artista. Então, dentro dessa ideia relacional nossa com a arte, existe um desafio diante de nós. Como que nós podemos, como cristãos, levantar um clamor, levantar as nossas vozes no sentido de pedir para que Deus revele aos nossos artistas a vanguarda sobre a arte? Porque hoje, os grandes, como eu já disse antes, os grandes mentores do mundo são os artistas. Precisamos que artistas cristãos comecem a fazer uma revolução dentro dessa realidade. Precisamos incutir novamente os valores cristãos. Eu digo isso hoje com muita tranquilidade, porque nós vivemos num mundo onde a espiritualidade hoje é desejada. Talvez há 100 anos atrás isso não era tão real, porque as pessoas começaram a se frustrar com a ideia da fé e tudo mais, justamente porque se perdeu, né, essa coisa da arte. Então a gente já tinha uma herança onde as pessoas achavam que a arte não tinha muito a ver com o reino de Deus, mas hoje essa frustração é exatamente oposta. As pessoas viram que nem a ciência, nem os filósofos ateístas, nem os grandes artistas que apontam para filosofias das mais diversas, eles conseguem trazer a sensação de felicidade, de prazer, essa satisfação que o ser humano está buscando nas coisas desse mundo. Mas aí nós lembramos que a arte que Deus criou, elas têm um propósito de encher os nossos olhos com a sua beleza. E talvez o primeiro passo em direção à humanidade não seja nenhuma pregação teológica, talvez não seja nenhuma algum tipo de direção nesse sentido, mas uma manifestação artística nova, uma nova forma de enxergar a arte. Uma arte que impacte de tal forma que nós não possamos nem compreendê-la, mas simplesmente senti-la, absorvê-la em nós.
E é nesse sentido, irmãos, que eu tenho trabalhado essa ideia da arte do reino de Deus. Como que nós podemos fazer essa fusão? A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que nós temos um atraso cultural na nossa teologia, na nossa vida cristã. Nós precisamos conhecer as artes, precisamos nos aprofundar nesses conceitos, entender a ausência de Deus nesses conceitos para podermos dizer, nós sabemos o que está faltando aí. E nós sabemos de que forma nós podemos completar isso. Então, meus irmãos, é uma breve reflexão, a gente tem bastante conteúdo que a gente poderia falar. Eu só queria terminar falando de uma forma empírica sobre isso, sobre a Guerra Civil de 55 nos Estados Unidos, que foi essa questão do que você vai ouvir falar sobre Martin Luther King e tudo mais, aquela questão da luta dos negros pelos direitos iguais. Eu não sei se vocês sabem, mas esse movimento ele começou a partir da igreja. Né? De certa forma, a igreja entendeu essa necessidade, eles foram para as ruas e começaram a cantar as músicas que eles cantavam na igreja nas ruas. Só que essas músicas elas começaram a se transformar num grito pela busca da liberdade, num grito de protesto contra essas opressões. E tem um documentário muito interessante que fala sobre esse período, onde algumas pessoas que viveram ou que são parentes de pessoas que viveram comentam que as pessoas, os negros, eles eram oprimidos de tal forma que eles não tinham para onde correr. A única coisa que eles podiam fazer era cantar. E eles iam para as ruas cantando e a polícia vinha e batia, espancava eles duramente, prendiam essas pessoas e eles continuavam cantando. Eles continuavam entoando aquelas canções de protesto, entoando aquelas canções clamando por justiça, e à medida que a polícia avançava para cima deles com força, eles continuavam cantando. Era a única coisa que eles tinham. A arte era a única coisa que eles tinham. E foi por causa dela que eles conseguiram romper com aquela opressão. E, claro, infelizmente isso não é uma realidade plena, mas eles tiveram uma vitória significativa, porque eles se apoderaram, eles se apossaram da arte e usaram ela para exprimir a beleza de Deus, que não é só uma coisa bonita, mas a justiça de Deus, o mover de Deus. Então, claro, para nós, olhando historicamente hoje, é bonito você pensar nesse movimento, né? Mas o preço que foi pago foi muito alto. Será que nós estamos dispostos, na nossa sociedade pós-moderna, nas nossas teologias, nos nossos conceitos, pagarmos esse preço também? Irmos em direção a uma arte de vanguarda que possa voltar a trazer esse conceito de Deus? Porque eu digo para vocês o seguinte, meus irmãos, as pessoas identificam Deus na arte, seja ela cristã ou não, mas eles ainda não entendem o que é isso. E nós podemos, com a graça de Deus, na oração e na busca, nos conectarmos com isso. Acho que é mais ou menos dentro disso. A gente dá como eu disse, uma pequena introdução. A gente pode se aprofundar mais, talvez, em outras oportunidades. E aí eu deixo aberto aí, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação que você queira fazer.